Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Estadual Sananduva. Estou aqui para passar a nossa aula de filosofia da semana. Desde já agradecer a todos vocês que realizaram as atividades da semana passada sobre o materialismo histórico. E agora então nós vamos dar sequência num outro assunto, num outro filósofo, bem importante também dentro da história da filosofia, que é o dinamarquês Søren Kierkegaard. Esse filósofo ele viveu no século XIX, mais precisamente entre o ano de 1818 até 1855, portanto ele viveu 37 anos, morreu jovem, mas deixou todo um legado, toda uma importância significativa dentro da filosofia. A principal teoria que ele desenvolveu foi a sobre do existencialismo. Mais tarde, anos mais tarde, outros filósofos, como o caso de Friedrich Nietzsche, e até mesmo Jean-Paul Sartre desenvolveram as suas teorias acerca daquilo que Kierkegaard tinha lançado anteriormente. Mas cabe-se dizer então que esse filósofo dinamarquês teve uma importância muito significativa, foi muito relevante dentro da história da filosofia. Segundo ele, a filosofia não deveria mais exercer o seu tempo dentro de questões que não fossem tão relevantes, como a questão da cosmologia, a própria metafísica, mas que falasse de coisas reais, da própria existência humana. E aí já foi o grande fundamento da ideia de Søren Kierkegaard. Ele trabalhou bastante então dentro dessa linha de pensamento. E ele desenvolveu uma teoria que é muito parecida com a teoria de Auguste Comte, a lei dos três estados, como nós vimos no ano passado. Só que Søren Kierkegaard, ele trabalhou então na seguinte perspectiva, que o ser humano ao longo da sua vida, ele perpassa por três estágios. O primeiro deles seria o estágio estético, que é quando a pessoa busca satisfazer os seus sentidos, as suas emoções, vive assim sem muita responsabilidade dos seus atos e procura vivenciar as próprias emoções. Só que com o passar do tempo, essa rotina ela vai levando a pessoa ao desespero, percebendo que não tem muito significado aquilo que ele exerce dentro desse sistema estético. E aí que vem o segundo estágio, que seria o estágio ético, que é quando a pessoa começa a compreender que ela precisa se relacionar com o próprio mundo, com a natureza, com a própria sociedade, aí constituir família, levar as coisas mais a sério. E esse seria então o segundo estágio. Mas tudo leva a pessoa a ter um terceiro estágio, que seria então o estágio religioso ou espiritual, que é quando a pessoa encontra a sua plenitude a partir então de um contato com um ser supremo, transcendente, que torna as coisas muito mais significativas, A busca pelo sentido da sua existência, ela se completa na medida que a pessoa, por meio da fé, ela busca se tornar um cidadão pleno. Então, o Kierkegaard, ele trata desses três estágios, onde a pessoa ela deveria arriscar mais de acordo com a fé, de acordo com aquilo que ela acredita, E ele também diz uma coisa bem importante, que as pessoas precisam arriscar mais, Até ele tem uma frase bem significativa, que é a seguinte: arriscar é perder o equilíbrio por um momento, mas não arriscar é perder-se em si mesmo para sempre. Então acho que essa frase ela traduz muita coisa significativa. Às vezes nós mesmos temos medo de arriscar, medo de buscar um novo emprego ou de sair da nossa zona de conforto, e a gente perde muitas oportunidades. E esse arriscar-se, ele requer de nós então uma atitude de ir em frente, de deixar de lado os medos, as nossas angústias, e tentar de fato construir a nossa própria história, baseado então na fé, na esperança de conquistarmos coisas melhores. Bom, basicamente é isso, Claro que num vídeo curto não tem muito como a gente explicar sobre isso. Portanto, eu vou deixar uma atividade para vocês.
Eu vou colocar aqui nos comentários do vídeo, aqui abaixo, um link onde vocês vão fazer uma pesquisa durante essa semana sobre esses 3 estágios que o ser humano passa, de acordo com as ideias de Kierkegaard. Então, o que vocês vão fazer? Vão pesquisar nesse link e vão copiar um resumo no caderno. Não precisam se desesperar porque é apenas uma página, então não é muito extenso. Gostaria que vocês então copiassem esse resumo no caderno de vocês, tirassem uma foto e mandassem para o professor assim que vocês forem concluindo. Qualquer dúvida, estou à disposição para vocês solicitarem ou se eu possa tirar alguma dúvida de vocês. Desejo uma ótima semana, fique com Deus e até breve.